nosso sétimo passo, nós vamos ter que fazer uma nova substituição de funções. Já existe no nosso programa implementado uma função que se chama mais alto. Nós temos que substituir essa função por uma função chamada mulher mais baixa. Essa função ela vai ser criada por vocês também. Essa função basicamente ela indica qual atleta do sexo feminino de menor altura. Então, o nosso primeiro passo vai ser o seguinte: nós temos que incluir o protótipo dessa função junto com os outros protótipos que já existiam, para o nosso compilador saber da existência da mesma e nós implementarmos a seguir. Bom, a nossa função mulher mais baixa, ela retorna o valor do tipo atleta, que é um valor da estrutura que nós declaramos no início. Ela recebe como parâmetro uma lista de atletas e o número de atletas contido nessa lista. Nós criamos aqui uma variável auxiliar chamada menor, que ela recebe basicamente a primeira posição da lista que nós passamos como parâmetro. E agora, o que vai ser feito? A gente vai varrer esse arranjo a partir da segunda posição em diante. Vou demonstrar aqui para vocês também num desenho. Imagine que nós tivéssemos um arranjo de 4 posições. Essa primeira posição, ela foi setada para variável menor. Menor recebeu esse valor da primeira posição. E agora, observem, da segunda posição em diante do nosso arranjo, nós vamos testar cada uma das posições comparando se a altura do atleta menor, que foi o primeiro que nós setamos, é maior do que a altura daquela posição, a altura do atleta da posição referente, cada uma dessas daqui, e também se o sexo do atleta dessa posição em questão é o sexo feminino. Então, se essa condição for verdadeira, ou seja, o atleta que até o momento nós julgamos ser o menor tem a altura maior do que outro atleta que seja do sexo feminino também, menor recebe o atleta referente a esses dados. Então, a gente varre todas as posições do nosso arranjo, testando a estatura de cada uma deles, juntamente com o sexo, e atribuindo a variável menor sempre que nós acharmos um atleta que adeque a essa condição de uma maneira melhor do que o outro. Nosso sétimo passo, para finalizar o nosso sétimo passo, como nós estamos fazendo uma substituição de função, nós temos novamente que substituir a chamada da função mais alta, que já existia no meio do nosso programa, pela chamada da função mulher mais baixa, que nós acabamos de implementar, que aí sim o nosso software vai passar a agir da maneira desejada. No nosso oitavo passo, o que nós vamos fazer? Vocês vão observar que lá no main existe um ponto onde exatamente é feita a chamada da função mulher mais baixa, que nós vimos anteriormente, onde existe uma variável chamada x, onde x recebe a chamada de mulher mais baixa e depois é passado como parâmetro para a função exibe ficha. Nós temos que, nesse oitavo passo, eliminar a necessidade dessa variável x, sem alterar o comportamento do programa. Nós podemos fazer isso dessa maneira, como vocês estão vendo aqui. Eu posso simplesmente eliminar o x
fazendo a chamada de mulher mais baixa sendo o parâmetro da exibe ficha, que é exatamente o que eu fiz aqui. Como essa função ela retorna um valor, esse valor vai ser retornado já passado como parâmetro para essa função. E o comportamento não altera e nós estamos gerenciando a memória de uma maneira mais eficiente, eliminando uma variável desnecessária. Bom, o nosso último passo, nós temos que responder, junto aos comentários obrigatórios, a seguinte pergunta. Ele te pergunta, no protótipo cabeçalho da função ler_arquivo, o que quer dizer, isto é, qual a implicação dos colchetes vazios do parâmetro atleta, do tipo atleta chamado listas. Observe, esse parâmetro, ele é um arranjo. E aqui, eu não estou setando dentro do colchete o tamanho desse arranjo. Isso é feito, a resposta dessa pergunta é basicamente porque essa função ler_arquivo, recebendo como parâmetro uma lista que não tenha o tamanho definido, ela se torna uma função mais dinâmica. Ela pode trabalhar com arranjos, receber como parâmetro na chamada da função ler_arquivo, arranjos do tipo atleta de qualquer tamanho. Então, a gente deixa essa função mais dinâmica do que outras que a gente deixa estático o tamanho da função. Basicamente, a resposta é essa. Isso acontece para deixar a função ler_arquivo mais dinâmica, recebendo arranjos de qualquer tamanho, do tipo atleta. Bom, após a implementação de todos esses passos que nós vimos anteriormente, nós executamos esse programa e chegamos à tela semelhante a essa que vocês estão vendo aqui. Por questão de espaço, eu dividi em duas figuras, mas basicamente aqui, essa segunda parte é a continuação dessa primeira aqui que vocês estão vendo. Então, basicamente o que o nosso programa faz, ele não te pede nenhuma informação, ele simplesmente lê os dados a partir do arquivo de texto e seta na tela, já na ordem específica que foi feita a partir das funções que nós implementamos, as informações de ficha de todos os atletas, que nesse caso aqui estão ordenados a partir do peso, de maneira decrescente. Observem, o primeiro atleta é o mais pesado, esse peso ele vai só caindo. Então, os atletas aqui eles estão ordenados pelo peso. E por último, ele me retorna as informações específicas da mulher de menor altura, que é a função que nós criamos há pouco. Se vocês forem observar, ela é exatamente a mulher de menor altura, ela mede 1,65. As outras mulheres que nós temos aqui no programa, uma tem 1,68, a outra tem 1,82, essa tem 1,72. Então, essa é exatamente a mulher mais baixa que o nosso programa conseguiu identificar e retornar para a gente em tela. Basicamente, pessoal, a explicação desse nosso programa era essa. Eu vou partir para o Kate agora para mostrar a execução desse programa e tirar algumas dúvidas que ainda possam ter ficado para trás.